Salve, salve a todas, todos e todos. Boa tarde. Hoje, quinta-feira, dia 8 de dezembro de 2022. Estamos aí prestes de encontrar o Santa Claus. É isso. Estamos aí na presença inenarrável de Letrícia, nosso convidado de hoje, Dene Ribas. É isso daí, estamos aqui na Rádio Cultura, diretamente do Estúdio 3, Rádio AM 930, Cultura a mais livre de todas. Estamos no Estúdio 3, com vários discos à mostra, equipamentos antigos de rádio, memórias, instrumentos musicais, bongô, chapéu, alguns equipamentos dessa transmissão, computador, microfones, eu de calção jeans, camisa vermelha, tênis preto sem boné, barba por fazer. Letrícia de vestido branco colorido, com algumas estampas, cabelo preso. E Dene Ribas com seu violão, camisa gola, camisa polo, sei lá, acho que é isso o nome. Calça jeans, tênis e com sua guitarra Ibanez do lado, a sua guerreira. É isso daí. Sejam bem-vindos. Letícia tem a palavra. Vamos que vamos. Bom, boa tarde, né? Boa tarde a todos e todas. Vamos começar mais uma tarde, hoje, para variar, na cidade de Curitiba, sol, calor. E é assim que a gente vai tocar essa conversa. Dene é um curitibano, então eu queria que ele se apresentasse, falasse um pouquinho, né, da sua história na cidade. E bora começar essa conversa. Tá ok. Bom, primeiro eu quero agradecer o convite, muitíssimo obrigado. Fiquei feliz e honrado do convite do Lúcio. Bom, eu nasci em Curitiba e comecei os estudos ali na adolescência, na infância, perto ali de 16 para 17 anos. De início foi o jogo com o violão erudito, mas aí a guitarra já acabou entrando e o tempo de estudo acabou sendo dividido entre os dois instrumentos. A partir do momento havia necessidade ali daquele jogo de vestibular e afins, e eu acabei cursando uma faculdade de música, e de lá para cá eu acabei adentrando mais nesse mundo com outros cursos e com trabalho autoral, ou também produzindo o trabalho de demais artistas e gerenciando uma banda de jazz chamada Jazz Scotch and Soda. Basicamente fazendo arranjos, produção, administração, tudo muito ligado na área da música. Literalmente, assim, a ideia da Copa do Mundo, você bate o escanteio e a área é cabecear. Certamente. Esse é o jogo. Mas queria que você falasse também, né, um pouco sobre a sua história, a sua infância, suas referências na infância. Eu sei que você está na rádio aqui hoje, mas é um ouvinte de rádio, então eu queria que você falasse, fosse buscando esse fio da história, e logo a gente vai falar em história, né? Literalmente. Mas queria que você voltasse, assim, nesse baúzinho de memória aí. Bom, primeiro que é ótimo eu voltar nesse baú de memória, eu tenho a maior felicidade de contar isso. Desde do período da infância, eu tenho uma relação com a questão das artes, né? Mais especificamente na linha da música, da pintura, do desenho, mas também outras questões fizeram-se presentes também. Por exemplo, na casa dos meus pais, isso é anos 70, anos 80, a gente ouvia muito o repertório das rádios AM, né, que eram relacionadas à música sertaneja, né, daquela época. Então eram, por exemplo, artistas como Trio Parada Dura, Irmãs Galvão, Duduca e Dalvan. Nossa, Irmãs Galvão são, assim, minha mãe e minha tia adoravam. É ótimo, né? Eu acho muito espetacular as duas. Então, esse era, por um lado, eu ouvia esse tipo de produção na casa dos meus pais. Mas haviam também outros parentes que tinham uma ligação com o rock, com o jazz e com outras vertentes da música brasileira. Então, em casa de outras pessoas da família, eu ouvia, na mesma época, ali os discos do Led Zeppelin, do Peter Frampton, Stones, e eles tinham também o hábito da música brasileira, eu lembro de ouvir o Naná Vasconcelos,
o Egberto Gismonti, e tinham já jazzistas, né, como o Pat Metheny, o Joe Pass. Então eram uns vinis que eu literalmente acabava riscando, né, porque eu não tinha nem habilidade para mexer, mas eu já tinha aquela curiosidade, né. E também tinha contato, às vezes, com os concertos da Orquestra Sinfônica do Paraná, no Guaíra. E eu vi muito isso na sua história, né? Assim, acho que a coisa da cultura popular e da cultura erudita, elas sempre intercalaram as suas experiências, intercalando, né? Isso, acho que essa é a ideia. E também tinha, a minha mãe era pintora, e outras pessoas na família também tinham uma relação com o desenho e com a pintura. Então isso foi misturando na minha cabeça e acabou gerando isso na adolescência. Já a escolha ali pelo violão, pela guitarra, não foi a primeira escolha foi a bateria, mas era inviável para a época, tanto pelo custo, como bateria acústica. Em casa, não seria a melhor opção. Daí me deram um violão, fiquei contente, e a partir dali que foi. Como que você se relaciona com os seus processos de criação? Você fica ansioso? Você não fica? Como que, quando você está criando, você vai se relacionando com a vida? Olha, apesar da música ser instrumental, ela tem uma relação, e não ter a direção, né, direta da letra, né, ser uma coisa bastante subjetiva. Os temas, eles vêm para mim, e pelos títulos das músicas, como referências de histórias de vida. Então não existe ali um Denny Ribas, que é um personagem diferente do cara que é fora do palco. Existe uma única pessoa, em que tem, por exemplo, o nome de uma das músicas é Água Verde, que é o lugar onde meus pais conheceram, onde eu nasci. Tem uma música chamada Teatro Paiol, que foi feita dentro do Teatro Paiol. Então são experiências literalmente de vida, o que acaba norteando a ideia das composições, né? Mas há essa questão aí muito subjetiva, né? Tem alguns teóricos que se dedicam a isso, que é o som ser instrumental, né? Então, o que para mim soa uma memória relacionada à infância, para outra pessoa pode soar ou fazer, puxar uma lembrança de uma paisagem de praia, ou do campo, ou sabe-se lá o quê. Você fala que a sua mãe, né, era artesã, pintora. Sim. Você teve um espaço dentro da sua casa, com a sua família, de um espaço de criação, né? E aí você tem momentos de criação hoje na sua vida, mas isso também é uma coisa que a gente vai abrindo esses lugares, né? E como que você vê esse lugar do passado se encontrando com o seu presente, assim, nesse processo? Então, tem uma das composições que ela recebeu o título assim, o passado, o presente e o futuro sem muros. Então, tudo acaba fazendo parte do atual. Então, o que foi, né, as experiências de vida que eu tive, do que eu fui capaz de absorver, né, também tecnicamente na música, com o que eu vivo, e algumas composições também têm uma relação com processos do que eu acabo almejando, né? Então, tudo acaba se misturando em um presente, né? Queria que você falasse também, assim, sobre essa coisa, né? Você fala, eu tenho muito essa questão da memória, né? Da história que a música, ela me cria. E aí eu queria que você falasse né, sobre a história também, você está cursando. Sim, é verdade. E como que isso também tem a ver com o seu processo artístico, né? Então, a primeira opção que eu tive na hora de fazer a primeira graduação não necessariamente passou pela música. Ela veio, em primeiro lugar, pela história mesmo, e outras linhas de filosofia, de geografia e biologia. Eu não tinha um interesse muito grande por ciências exatas e afins, apesar que a música tem a ciência exata na sua essência, né? Você está o tempo inteiro falando sobre frequência, sobre onda, por que um som acaba tendo uma fusão com o outro, por que o acorde é construído assim.
E é literalmente uma questão física pura, matemática. E eu acabei entrando na faculdade de música por conta de uma namorada na época que falou, olha, se você já toca, por que você não vai cursar uma faculdade de música? Aí eu perguntei, nossa, mas existe, né? Existe. Aí eu acabei buscando algumas referências da Universidade Federal, da Belas Artes e da FAP, que agora virou Unispar, e acabei me identificando mais com o perfil da FAP. E daí, agora, né, por uma questão também de carreira, eu acabei me envolvendo mais aí, a nível de graduação com a história mesmo. E há muitas vezes esse jogo da separação, mas tudo é muito ligado, tudo é muito junto, tudo muito intrínseco, né? Então, a gente tem a história da música, mas a música ela não é impossível ser separada de um contexto social. Ela responde a questões de época, seja até pelas próprias possibilidades técnicas e de gravação que se tem, como pelos conceitos que acabam sendo vividos numa determinada época, né? E o comportamento também, Totalmente, né? As em coisas absoluto. que interferem, Aham. assim. Eu não sei como é que a gente está de tempo, Lúcio. Estamos bem de tempo? Então, vamos ter que parar. Eu ia pedir agora, eu só estava terminando, estava passando um pouquinho, passamos 1 minuto. Então, daqui a pouco a gente volta para continuar a conversa e vamos que vamos. Obrigado, valeu. 2 minutinhos. Salve, salve a todas, todos e todos. Estamos voltando aí do nosso primeiro intervalo. Foi meio em riba ali por causa do começo aí do nosso segundo tempo, do primeiro tempo, com alguns problemas técnicos de início, mas foi tudo certo. É isso daí, só mandar um salve para Dani Brenner, a nossa continuista em redes sociais, que hoje não está aí, tá com problemas de saúde, então hoje ela está se preservando em casa. Um abraço, Dani. É isso daí. Abraço. Lê, fica à vontade. Beijo, Dani. Voltar, né, para continuar essa história de... Acho que precisa só mutar um pouco a guitarra. De cantador, né? Não é nem contador de história, é cantador. Agora vai ter que ir. Opa! Prontinho. Queria que você falasse, assim, pra gente continuar, né? Um pouco sobre, continuar na infância, um pouco sobre essa experiência, né? Também na feira, essa vivência com seus pais.
que você falasse um pouco também disso, que é bem bonito, e acho que diz muito sobre a cidade, sobre uma feira do Largo, que é uma feira histórica, né? E você também acompanhou a passagem de tempo aqui nessa feira, né? Vivendo a cidade nesse lugar. Então, eu queria que você falasse, assim, porque é um lugar bem especial em Curitiba, né? Então a Feira do Largo, ela, se não me engano, ela já data ali dos anos 70, mas o início da nossa história ali é no começo dos anos 80, talvez 81, 82, e a minha mãe era pintora, ela produzia e fazia exposição e venda. Também tinha uma outra feira que ela tinha exposição, que era na Praça Rui Barbosa, assim. Só que a praça tinha uma outra organização geográfica, assim, um pouquinho diferente do que é. E aí essa feira acabou desaparecendo e eles colocaram alguns participantes para dentro daquela regional matriz da Rui Barbosa. Mas eu participei de um bom tempo naquele espaço ali, indo auxiliar, né, na venda. E também era uma coisa assim, para mim, era criança, era super divertido, né? Ir pra rua, ir pra feira, tinha parte da comida, que eu achava ótimo. Então, aquilo era ótimo, mas foi moldando, sim, o meu caráter também, minha visão de mundo também, na história. E a feira é um comércio muito interessante, né? Porque é um comércio livre, de muitas pessoas. Então, muito acho legal. que é essa coisa do aprendizado. Você até estava falando pra gente, contando aqui, que tem gente que te pegou no colo, né? Sim. Aí. E como que é reencontrar isso, né? Ter isso vivo, assim, nas memórias da cidade. Eu reconheço algumas pessoas indo para aquele espaço da infância e tinha contato ali de pessoas que literalmente pegavam no colo quando eu era criança. Também haviam as outras feiras que ela participava, e meu pai também, que eram as feiras livres, né? Eles tinham um espaço que ela acabava expondo também, que eram as chamadas, eu não sei se existe algum outro termo técnico, mas são as feiras que ainda acontecem regularmente ali no bairro da Água Verde e afins, que eram lugares um pouco diferentes, né? Tinham uma outra característica, mas então esse ambiente ele fez parte de maneira bem concisa da minha infância e adolescência. E hoje, de alguma forma, também, né? Também. Outra... E Água Verde, né? O seu bairro, tem uma música. Tem. E fala um pouco sobre esse bairro também, a sua memória lá, nesse lugar. Eu nasci ali nesse bairro chamado Água Verde. No começo da infância, nós fomos morar em outro lugar e depois retornamos, né? Deu ali mais uns, talvez, 10, 12 anos. Mas aquilo foi muito aquele espaço foi muito marcante ali para mim. Não foi o espaço que eu mais vivi, né? Eu acabei nunca residindo em outro lugar a não ser Curitiba. Mas dali nós fomos ali para o Jardim das Américas e acho que ali eu passei maior tempo da minha vida, talvez possivelmente. Mas a região mais marcante para mim foi esse bairro, que é da onde saem essa inspiração basicamente para esse tema chamado Água Verde. E, por exemplo, você começou a tocar na cidade, como que é a sua experiência daí como músico na cidade de Curitiba? Quais as dificuldades, as facilidades de ser, né, artista aqui? Bom, as dificuldades podem depender do ponto de vista, mas podem ser grandes, assim. Eu acho que a primeira apresentação que eu fiz foi em 94, talvez, 95, em um espaço chamado Circus Bar, com banda de rock. Então, no início da carreira como instrumentista, o rock era muito, muito, muito presente, né? E aí ele foi dando lugar como instrumentista para outros gêneros, dentro da música brasileira, dentro do jazz, do blues, do funk, e entraram outras coisas também, como a música celta, e algumas coisas que não necessariamente se enquadram em talvez uma caixinha, assim, do que é o quê. E existem elementos da música que acabam viajando vários lugares. Você encontra, às vezes, linhas de
de construção de música daqui, ou alguém faz nos Estados Unidos, ou alguém faz na Europa, que são mesmos jogos de acorde, mesma escala, virou uma maneira assim do mundo, né, basicamente. Dentro dessa linha do rock eu fiquei muito tempo, mas já acabei indo para outras vertentes, né? E muito também é literalmente também uma adequação assim de mercado, né? E a aquisição de habilidade em outros instrumentos também tem esse caráter de você poder oferecer o serviço para outros artistas, poder gravar aquele instrumento para os seus trabalhos, e também sou professor de música, poder oferecer aulas daquele instrumento. É uma forma também de você expandir dentro daquele mercado que você trabalha. E, assim, outra pergunta é, por exemplo, o incentivo, né? Como você pensa a política cultural? Você acha que ela atende às necessidades hoje, essa política? Ela não atende, né? Em que medida, né? Em que medida? Olha, de certa forma, tem as atividades que são de poder público, né? Como Fundação Cultural, ICAC, tem a Secretaria de Estado e Cultura, que acabam lançando assim de maneira principalmente nessa época da pandemia e tal, lançaram uma série de editais, né? Eles abrangem uma classe uma parte da classe artística, né? Mas eu acho que seria possível inserir outras questões relacionadas, abranger, né? Um maior número de vagas, maior número de contemplados, expandir também em termos de valores, né? E ainda outras iniciativas que possivelmente, dentro da minha visão, poderiam ser feitas. Mas isso tudo passa por uma série de coisas, né? E mesmo, possivelmente, questões que quem está do lado de cá pode não imaginar quem está do lado de lá, que faz o edital, que tem que lidar com uma série de jogos de política, de jurídico e afins, né? Então, eu acho que, de certa forma, atende, né? Mas eu acho que não é necessariamente um ponto final. Acho que poderia abranger outras coisas, abranger outras categorias, e ter, às vezes, uma visão um pouco diferente do que os editais chegam, né? Mas isso pode ser, talvez, ao longo do tempo visto. E talvez essa minha visão não bata realmente com a visão de quem produz, né? Que está possivelmente embasado em outras questões ali para gerar aquele tipo de edital. Sim. Como que a gente está de tempo? São 33 agora, 32. Temos 7 minutos nesse intervalo. Temos quantos? 7 minutos. 7. Acho que a gente podia tentar uma música. Claro, tudo bem. Música, e depois voltar para a conversa. Quer dar algum recadinho, Lúcio? Não, por hora vamos direto. Nosso chat está meio frouxo hoje. Então, tem um tema chamado, literalmente, por conta da parte artesanal, chamado feito à mão, né? É muito comum no uso da guitarra a gente acabar empregando um negócio chamado palheta. E eu usei no tema, literalmente, sem a palheta, que é o feito à mão, com uma espécie ali de uma alusão ao jogo da criação manual. Tudo bem? Pode, manda ver.
Que legal, hein? Só pegar o rabo da conversa aqui, Letícia, eu tô respondendo um amigo aqui, o Gério Kaminski, lá de São José. Ele acabou mandando um salve aqui no WhatsApp, dizendo que tá ouvindo o artista e curtindo, Gério Kaminski. Logo, logo a gente troca uma ideia aí, meu amigo. Você cola aí também para falar sobre você, que também é um artista aí, que reside radicado em São José. Mas, meu amigo, que linda a música, hein? Parabéns. Muito obrigado. Parabéns. Agradeço. Eu não tenho nem o que falar. Eu fico sem palavras, porque eu tenho uma certa colocação na música instrumental na minha vida que eu tive que aprender depois de velho, ao próprio dos meus próprios ídolos mesmo, que tinham suas músicas instrumentais. Eu tinha... a gente acha que todas as músicas elas têm que ter alguma coisa, uma letra falando sobre alguma coisa. E nem sempre. A música ela é por si só o que ela é, com sentimento, sem nenhuma palavra. O que seria do Charles Chaplin se ele falasse, né? Talvez ele não teria sido o gênio que ele foi, né? Então, tipo, é mais ou menos por aí. Para não ficar rasgando cedo aqui, né? E acho que são várias formas de falar, né? Acho que as artes elas vão ensinando a gente que a amplitude da comunicação, né? Que seja por um desenho, que seja por uma nota, que seja por um gesto. Acho que temos muitas formas, né, de falar, de se comunicar. Isso que a gente mesmo. acaba aprendendo que, assim, né, de um único jeito e talvez não explorando essas outras coisas todas. Achei muito bonito também. Muito obrigado. Acho que a gente está aqui encerrando esse bloco. Voltamos logo mais, com mais conversa, com mais música. E é isso, gente. Eu vou agradecer aqui a Mônica Matos Ricardo. Salve, salve, Morretes Paraná na escuta. Que satisfação, olha lá. De lá, hein, direto da praia. Salve, salve, E ela de Moniquinha. novo, Mônica Matos Ricardo, sensacional. Agradecido, Mônica. Ajuda a gente a compartilhar e a gente está num trabalho de formiguinha, como é o trabalho do artista, né? O trabalho do artista é um trabalho de formiga, né? Então, e abelha. E abelhas, exatamente. E eu acho que essa coisa da comunicação, né, popular e comunitária, que vai agregando as pessoas com identidade, e acho que é um espaço, né, para outras cidades, como Morretes, ou para outras cidades que a gente chega também. Então, acho que essa é a importância da Rádio AM e da rádio, né, do papel da rádio na sociedade. Então é isso, galera. A gente vai para os nossos intervalos, 2 minutinhos, já volta e vamos desse papo bom aí, na sequência do terceiro bloco.
Salve, salve a todas, todos e todos. Estamos na área aí no nosso terceiro bloco, diretamente do Estúdio 3, aqui na Rádio Cultura M930, a mais livre de todas. Então, vou pegar esse gancho aqui desse bloco para falar um pouquinho. A gente está transmitindo aqui do Facebook pessoal meu, Lúcio Felipe Nogueira, e do YouTube do Grande Primata, e aqui da nossa matriz. Mas pela rádio a gente transmite também pelo Twitter, Facebook, YouTube e a rádio AM930, a frequência AM930. Então, estamos ao vivo aí em 6 plataformas diferentes, duas alças, duas com duas e 4 em outra. Eu acho que falei certo, talvez tenha me enrolado. Mas tentando corrigir, então, pelo meu Facebook pessoal, o YouTube do Grande Primata, Twitter, Facebook, YouTube e a rádio AM930 pela parte da rádio. Então, tem por isso que às vezes a gente faz alguma audiodescrição de como a gente está no espaço, pela galera que está ouvindo a gente pelo rádio, pela dial AM930. Agradecido aí a Mônica, Matos, Ricardo, de Morretes, Algério, galera que está talvez nos assistindo pelo Facebook. O Gerão está pelo Facebook, acabei de ver aqui, Gerão. Agradecido. Se puder compartilhar mais com os amigos aí, mandar aquele salve para nós, dizer o que está achando, quiser perguntar alguma coisa também, manda aí pelo chat que a gente faz a pergunta aqui ao vivo, e se der tudo certo, a gente também responde ela ao vivo. É isso daí, então, é só esses recados aí das mídias de comunicação que a gente faz a transmissão ao vivo. Então agora, meu amigo Deni Ribas, vamos de música. Pelo que eu entendi, vai ser Água Verde. Nada a ver. Que bonita, hein? Eu pedi um pouco para você. Obrigado. Explica só um pouco sobre ela. Então, você falou um pouco, né? Assim, são possivelmente recordações de memórias. São memórias da época daquele lugar, nas determinadas situações e afins que fizeram vir. Assim, é muito complicado, né, para explicar através da música. Pode não ser entendido dessa forma, mas é uma maneira de tentar contar um pouco, de maneira extremamente subjetiva,
o que é um dos casos da música instrumental, né? Você não tem a direção da letra. Mesmo com a letra, a coisa já pode ser ambígua, né? Instrumental, então, Sim. pode ir para qualquer lugar. Sim. Essa... Eu te digo porque a letra ela dá um norte, pelo menos, né? Ou fala, o cara tá falando sobre viajando na maionese, tipo, dentro do que ele tá falando lá, mas ele sabe o que ele tá falando. Exatamente. Mas o instrumental... Não tem esse ponto, né? De partida. Difícil, né? Muito complicado, mas Posso basicamente falar o viajando na maionese, mas é só, tipo, falando, porque as pessoas não sabem o que é, né? Tipo, você tá falando... Sim, do exatamente. passando na rua, mas pode ter três entendimentos diferentes. Exato. Só pode falar Bem que o João tá passando na rua. Mas é isso, adentre, Lê, por favor. Eu acho que a gente falou um pouco, né, sobre essa música, bem no começo, das suas vivências. E, assim, queria que você falasse um pouco também sobre a história dos seus pais, né? Bem... É bonito a história dos seus pais, né? A história de vida e tudo mais. Então, ela acabou virando um pouco de... acabou virando uma outra música, que é o título do terceiro CD gravado, chamado Mãos Dadas, né? Eles viveram por muitos anos juntos, acho que 50 anos, praticamente, quase 50 anos, e faleceram com talvez uns 3 ou 4 dias, teria que olhar as certidões, uns 4 dias de diferença entre um e outro, assim, né? Então, o nome ficou Mãos Dadas porque eles literalmente viveram e morreram de mãos dadas. Então, é uma referência ali à história de vida deles, né? Que eu tive a felicidade de acompanhar. E essa coisa, né, de mãos dadas, o que é estar de mãos dadas para você hoje? Puxa. O que é estar de mãos dadas, né? Algo relacionado à ressonância, acredito, entre as pessoas. Que não existe essa fusão absoluta, cada ser é um mundo, né? Mas as pessoas podem ter pontos em comum, a educação suficiente para conseguir conviver com a visão do outro, né? E isso acompanha a humanidade desde que nós estamos caminhando sobre a Terra, né? Mas eu acho que esse é o jogo, entre as pessoas terem uma ressonância, cordialidade. Mãos dadas não significa necessariamente duas pessoas que têm um relacionamento, né? Mãos dadas com a educação, com a gentileza entre as pessoas. No sentido, né? Do vamos junto, né? Tipo... Entenda, você é assim, eu sou assado, nós conseguimos conviver, né? E o jogo da pluralidade no mundo é o que faz o que nós somos, né? Que é a parte da beleza da história, que é justamente a pluralidade de raças, de etnias, de pensamentos, sejam eles religiosos, políticos, e esse é o jogo e a beleza da história, né? O que deveria ser mais um enlace, muitas vezes acaba virando a confusão da coisa, né? Que é desnecessário. Mas também acompanha o mundo desde que o mundo é mundo. Sim. Assim como a ressonância, mãos dadas, também o outro lado também acompanha, né, a gente. E como que é organizar, né, essas memórias, essas vivências e trazer elas para esse espaço da música, né? Organizar uma experiência, uma vivência, uma memória dos seus pais, uma memória de uma reflexão sobre a vida deles, sobre o luto, e fazer isso ser música. Né? Talvez seja uma forma de expressar de maneira também subjetiva o que foi. Então não existe ali um personagem que está contando, né? Não é algo que eu estou retransmitindo, é algo que eu estou transmitindo por experiências, né? Então, nessas músicas, mesmo que com uma questão da subjetividade, elas são relacionadas a experiências de vida, né? Seja em família, e com outras pessoas que eu conheci nesse tempo. É muito legal, agora você falou uma coisa, né, da experiência, da subjetividade. E acho que a gente não é muito educado, né, a lidar com a subjetividade. Muitas vezes é um território muito incerto para a gente, assim, até enquanto ciência, né, você estuda música,
aí você estuda as técnicas, estuda Sim. a matemática dentro disso. Só que existe esse espaço ainda, né, que é o espaço da subjetividade da arte. Então, também queria que você falasse um pouco sobre isso, assim, né, como é ir contra essa corrente da racionalidade para trabalhar a subjetividade de forma concreta, porque ao mesmo tempo, quando ela vira música, a gente consegue concretizar a subjetividade, né? Então, a questão da música, ela tem esse jogo muito romântico, né? Da maneira com que os sons são organizados e que acaba literalmente afetando a nossa memória biográfica. Tem uma relação afetiva, assim, muito, muito, muito forte, né? Seja ela com letra ou instrumental. Acho que tem até um outro caso que se possível, gostaria de relatar. Mas a música tem uma coisa técnica, né? Ela tem um jogo técnico desde da construção do instrumento a todo o equipamento que nós estamos usando, né? É uma relação física, é uma relação de engenharia daquilo. Então, se tem uma questão da parte exata das ciências que é extremamente presente. Inclusive, a maneira com que as músicas, em muitos casos, são produzidas ou foram gravadas, elas são relacionadas a quais eram as possibilidades técnicas que o equipamento expressava naquele momento. A questão instrumental, quais são as possibilidades técnicas que o instrumento lhe permite, em termos, por exemplo, se a gente pegar a guitarra, tem processadores de efeito, não tem, qual é o tipo de amplificador, qual é o tipo... Então, isso é um jogo científico, né? Mas aí vem a questão da imaginação, como que você pega isso tudo e mistura e acaba gerando um som. Mas dentro da linha do ensino, há padrões que são pré-estabelecidos de maneira, assim, seculares, né? E muitas vezes a gente acaba gerando música dentro de mesmos padrões do que músicos que tiveram há 3, 4 séculos atrás. Então, esse é um outro jogo, né? E com relação à parte ali da memória, né, da coisa afetiva, por uma época eu trabalhei também em lares, né, em residências para pessoas idosas, né? E havia uma aceitação assim muito grande, principalmente quando você tocava o repertório de quando eles eram mais jovens, assim. E aí vinha toda uma carga, assim, de memórias de quando eles casaram, quando nasceu o primeiro filho, às vezes de uma simples viagem que eles fizeram e aquela música estava no rádio. Então tinha uma carga assim enorme. E às vezes eles eram capazes de lembrar de situações que talvez se fossem se pedissem para eles narrarem sem algo que os sensibilizasse, aquilo, muitas vezes por conta mesmo de doenças neurológicas, né, de demência, Alzheimer, enfim, não era capaz de... Né, então, pode ser que a música tivesse alguma área de memória, um sentimento tivesse alguma área de memória que, às vezes, só o relato, só a conversa não trouxesse. Mas quantas vezes as conversas não nos tocam e são outras coisas que nos tocam, né? Eu me deparo muito assim, às vezes não é pelas palavras, não é pela conversa, né? É que a gente se comunica de várias formas, né? A história é que o corpo inteiro comunica, né? E não só a nuance da conversa, mas é uma comunicação corporal e afins. Tempo? 3 minutos. Temos 3 minutos. É que eu estava bem na hora de mudando as coisas. Não, perfeito. As legendas. Vamos continuar assim, né? Acho que essa conversa de história e memória, e cada vez mais eu acho que faz sentido, né? A sua busca pela história. Sim. E por tudo isso que vai trazendo, muito bonita a história também, né? Das memórias aí que a música vai trazendo para as pessoas. E qual é uma memória, assim, muito forte que você teve com música, né, que também te leva para outro lugar, assim?
tem uma série, né? Essas músicas, elas têm esse aspecto técnico, né? E uma outra coisa que eu aprendi com professores, né? Aliás, que eu agradeço muito por terem passado pela minha vida, é que a imaginação pode ser algo que você exercita, né? Então, conforme você começa a mexer com escalas, com acordes, aquilo, você fica impregnado e você consegue abrir mão daquilo, né? Então, isso é uma coisa bem importante. Agora, se eu fosse pontuar uma história, tem uma das composições, chama-se Teatro Paiol. Ela foi literalmente composta dentro do teatro, entre a passagem de som e o início de um show de uma cantora que me contratou para acompanhá-la. Então, foi uma situação assim nós terminamos de passar o som, as pessoas foram embora, eu fiquei ali no teatro, né? E comecei a criar esse tema que acabou recebendo o nome do próprio teatro. Então, foi criada ali, depois teve algumas... ajeitou um pouquinho ali, ajeita um pouquinho cá, troca um acorde ali e tal, mas a essência daquela composição aconteceu ali dentro do teatro. E você acha, por exemplo, que o teatro falou com você, esse espaço, nesse momento de criação? Pode ter sido, assim, né? Ou também havia é difícil falar, assim, talvez de maneira mais racional sobre a inspiração, né? Eu não sei se eu tenho eu tenho mais pensamentos do que certeza sobre isso, assim, só. Mas, por exemplo, assim, né? Você estava nesse um lugar, ambiente, a música nasceu sim. ali. Se você Pode não estivesse nesse lugar, você acha que você teria feito essa música? Acredito que não. Possivelmente não, porque era um ambiente que estava remetendo aquele tipo de som e afins. Mas eu acredito que a coisa surgiu por conta daquilo ali mesmo. Muitas formas de escutar as coisas, Sim. né? Mas a gente vai continuar se escutando logo depois do intervalo. Aí a gente pode voltar com música, podemos voltar com essa música Claro. do teatro para ela falar com a gente também, não só com você. Então, bora, gente, até daqui a pouco. Eu vou botar aqui só rapidinho a mensagem do Gério Kaminski aqui, ó, ele mandou uma bem legal. Na música instrumental, cada um faz o seu roteiro, sua interpretação. Ótimo. Então, Gérião, valeu. E o Gério é a primeira pessoa que comenta diretamente no Facebook, então no bate-papo aqui nosso, no chat, ele aparece geralmente do YouTube, e é a primeira vez que aparece do Facebook. O Gérião, agradecido, então, que veio dominando mais... todas as redes, né? Um dia no que YouTube, veio outro mais dia no galera do Face. Facebook. É isso daí. Já voltamos. 2 minutinhos. Até depois.
Salve, salve a todas, todos e todos. Estamos aí para o nosso retorno do nosso intervalo. 16 horas e 2 minutos do dia 8 de dezembro de 2022. Diretamente aqui do Estúdio 3 da Rádio Cultura AM 930, a mais livre de todas. Sem mais delongas, vamos de música, meu amigo. Manda ver, manda bala, como diz. Muito obrigado. Muito obrigado por essa sensação boa. Eu queria te fazer uma pergunta. Como que você definiria dentro das classes das músicas, né? Tipo folk, reggae, pop. Como você classificaria a tua música? Puxa aqui. Que pergunta ótima. Eu sei que é ruim esse rótulo, né? A gente rotular as coisas. Não. Então, eu acho que é possível você, por exemplo, através de análises, né, musicais, levantar elementos que ao longo do tempo, pela própria prática, foram se caracterizando como um gênero. Então a gente consegue determinar certos elementos como mais próximos ao rock, mais próximos ao jazz, mais próximos à música celta ou afins. Porém, esses elementos eles acabam premiando, né, outros. E é possível também que em uma mesma composição, o mesmo um artista em várias composições, ele acabe lançando esses elementos em uma única obra. A ideia, basicamente, está em como manipular esses elementos. A altura, que vem a ser o dó, ré, mi, os acordes, as escalas. A intensidade, que é aquele jogo de acentuação, nos fortes e fracos. A gente está falando de uma maneira mais simples. Como que você manipula a questão da duração, que é a rítmica, né? E como que você timbra, e o timbre dos instrumentos, ou da relação que existem entre os instrumentos. Então, assim, de uma maneira mais ampla,
a forma com que, eu acredito que a forma com que a gente manipula timbre, altura, intensidade, duração, é o jogo do gênero. E aí há questões de letras, né, e afins. Eu produzo algumas músicas que eu percebo que tem umas características que ao longo do tempo foram mais consolidadas como jazz. Ao longo do tempo foram consolidadas mais como baião e afins. E mesmo assim, um gênero, ele tem ao longo da sua história mudanças, né? Se a gente pensar, por exemplo, no rock, o rock dos anos 50, que era produzido, por exemplo, por artistas como Chuck Berry, era uma característica. Aí para os anos 60, tem o Beatles, começo do Led Zeppelin, Deep Purple. Anos 70, essas bandas acabam se consolidando. Anos 80, tem uma pegada um pouco mais pesada que começa a vir o metal. Né? Anos 80 e 90, tem aquela fase do thrash metal, black metal, speed metal, enfim, e entra aquela fase do grunge, 90, né, para 2000. Então, tudo isso, dentro de uma palavra meio guarda-chuva, que é o rock, faz parte. Né? Então, dá para você manipular, a ideia está em saber, assim, como eu manipulo tal elemento para chegar a ter o som, né, de um baião, como eu tenho o som do samba, ou como eu me aproximo ao rock e afins. Né? Eu acho que é mais ou menos por aí. E eu acabo jogando com isso tudo. Ao longo do tempo também tem uma questão de mercado. É uma adequação. Assim como foi a aquisição de outros instrumentos, para você poder oferecer trabalho, né? Como aulas ou como músico em apresentações, em gravações, afins. E também tem uma coisa ali que é meio relacionada ao próprio crescimento, né? Então, estagnar em um único gênero, para mim, não funcionou. Por muito tempo... O formato que você falou de tempos e tempos, uma música que você faz isso. Numa época. Não para mim não funcionava. O baião, isso já demonstra a questão do conhecimento. Isso. Né? Eu acho que um dos pulos do gato, para mim, foi ter saído um pouco da linha do rock. Eu ouço, né? Ainda a gente me contrata para gravar na linha do rock e está tudo bem, né? Mas eu acredito que ter permitido que outras coisas tivessem entrado nesse mundo musical, para mim, foi essencial. Mas, assim, essencial, assim, extremamente essencial, né? Você é um pesquisador de música, né? Assim, e acho que esse é o jogo mesmo. Porque aqui nem você está falando, porque me contratam para fazer isso, porque também sabem dessa pesquisa, né? Desse comprometimento, assim, com esse processo de entender os movimentos, entender por que você está ali, né? Para que estão te chamando? O que aquelas pessoas esperam em relação à música? E aí eu acho que também vem da sua bagagem, que ela é diversa. Né? Eu me afastei, mas acho que você tem esse estudo, né? E se afastar, não. Acho que você está explorando muitas coisas. E aí eu acho que isso é fundamental para quem produz música, né? E aí a gente vai entrar um pouco nessa coisa do mercado, mas eu queria que você falasse um pouco também desse produtor de música, de alguém que olha, de alguém que tem que entender o desejo do outro também nesse diálogo, né? De produzir, de qual é a necessidade, quais são os pontos. Então, essa é uma pergunta. E aí, você falando, assim, dando essa aula para gente, eu fiquei pensando, você acha que qualquer pessoa é capaz de trabalhar com música? De aprender a tocar um instrumento, de aprender a cantar? Ou você acha que não? Que existem pessoas que nasceram para isso? Ou você acredita que isso é uma coisa que pode ser desenvolvido? Então, acho que com relação à primeira pergunta, ali é uma série de questões assim que a gente poderia levantar. Está trabalhando com pessoas. A necessidade de entender muitas vezes o perfil psicológico e o que move aquela pessoa a fazer aquela gravação ou pedir um determinado arranjo e afins. Então, o primeiro ponto é a ressonância, a compreensão e a educação para trabalhar com determinada pessoa. E às vezes aceitar que aquela gravação que você fez, né,
que aquele arranjo que se fez não está de encontro com o que a pessoa ansiava. Então, essa é uma das coisas. E outra, o jogo do conhecimento faz-se importante, né? Porque você consegue manipular esse timbre, altura, intensidade, duração, a partir do momento que você tem a compreensão daquilo. Mas mesmo assim, de forma alguma, isso é algo que tem um fim. É o tempo inteiro um aprendizado, né? Então, às vezes, eu me coloco numa gravação eu coloco como um estudante e um aprendiz. Né? Então, eu acabo verificando, às vezes, o caminho da harmonia que a pessoa tratou, se é no estúdio, eu procuro aprender com o técnico que está gravando, e às vezes, literalmente, fazendo pergunta, por que você usou tal efeito, por que é isso, por que é assim, por que é assado? Sempre é importante essa absorção, né? E estar ciente que o que a gente conhece é um mísero do mísero do mísero do que pode vir a existir, né? Então, eu acho que é importante assumir isso, que a gente está sempre nesse processo de aprendizado, que está trabalhando com outras pessoas, e que você tem que trabalhar da melhor forma, mais competente possível. É como a gente pensar, por exemplo, em um show. Não importa o lugar, não importa a quantidade de pessoas, não importa o quanto estão lhe pagando, faça o seu melhor. E é assim que o jogo tem que ser, né? Literalmente, né? Claro que há questões, por exemplo, técnicas que podem interferir no espetáculo, mas aquele espírito de sair de casa e fazer o melhor que você pode fazer, né? E dignificar teu trabalho, seja para 1, para 2, para 3 ou para 1000, diferente do valor do cachê, isso tem que existir, seja no estúdio, na gravação, na produção do arranjo, qualquer coisa. Né? E aí, com relação à questão do aprendizado, eu acho que sim, não há nada que seja determinante que um pode ou que outro não pode. Talvez o que exista seja uma determinada facilidade lá por uma velocidade de sinapse das células para que um determinado campo de conhecimento seja melhor absorvido. Mas isso não exclui ninguém, né, de ser um instrumentista, de ser um cantor, de ser um compositor, até porque dentro dessa linha da música você pode abranger uma série assim generosa de trabalhos, da produção, da gravação, dos shows, das aulas, como técnico de estúdio, como técnico de palco, dá para ir para uma série de coisas. De universos, né? Nossa, muita coisa. Queria que a gente voltasse um pouco nessa coisa do produzir também. Uhum. Qual que é o desafio hoje de produzir? Porque hoje a gente consegue, né, gravar de uma forma muito mais fácil, sim, né, do que antes, que a gente dependia de grandes gravadoras, mesmo para distribuir, né, uhum, o material. Hoje em dia a gente não tem isso, mas aí a gente tem outras dificuldades também que se agregam a essa falta, né, desse mercado aí. Então, eu queria que você falasse um pouco disso. Então, é viável você, por exemplo, fazer gravações que até atinjam qualidade em casa. Vai depender muito do equipamento que você tem à sua mão, né? E depender também de como você lida com aquele equipamento, né? O quanto você conhece aquele equipamento, aquele sistema, ou os pedais, os instrumentos que você tem, para retirar da melhor forma possível o som que você quer. É basicamente, talvez, sim, seja, eu quero um determinado som. Como eu manipulo esses equipamentos para atingir esse som? E vai por você ter, né, uma intimidade com aquele equipamento. E é possível, sim, adentrar numa qualidade que em casa pode chegar a um nível bem expressivo, né? E tem a questão do estúdio, né? Também. Mas a ideia muito é você entender qual é, por exemplo, se você é contratado, qual é o que a pessoa está ansiando daquilo, o que ela quer. Quer um determinado som
como que você vai exprimir aquele som, que é um determinado caminho harmônico, como que é aquele caminho. Então, é necessário aquele conhecimento e esse jogo de trato, né, que é o meio psicológico, com a pessoa que te contratou. E com você mesmo, principalmente. Né? Então, eu acho que é assim, com relação ao lançar, há uma certa independência com relação às grandes gravadoras. Né? Você pode produzir a música em casa, lançar em plataformas de streaming. Pode ser que aquilo atinja, né, um público e que aquilo te lance para outros lugares. Né? Também pode ser que aquilo não vá para lugar nenhum. Né? Pode ser, né? A questão é uma série de coisas que podem ultrapassar a tua produção musical. A produção é um jogo enorme que pode não se relacionar à música. Basicamente, assim, no mundo da música, não é só a música que pode fazer não é só sobre música. Não é só sobre música. A música é uma parte da música. Exatamente. Acho que a gente volta daí no próximo bloco e a gente vai falar um pouco sobre isso, assim, Tá. continuar essa conversa. Então, logo menos. Eu só vou agradecer aqui ao Eric Sabota, que mandou uma mensagem que eu não consigo botar na transmissão. Ele mandou um nota 10 diretamente do Facebook. Então, nosso segundo... Pessoal do Facebook aí, ó. Telespectador ou web espectador, vamos terminar assim. Eric Sabota, agradecido. Se conseguir mandar de novo aí, para eu tentar colocar, Eric, agradecido. E então é isso. A gente já volta 2 minutinhos. Até logo menos. Essa sobrevivência vai ter braços e qualquer coisa. Salve, salve a todas, todos e todos. Desculpe aí, meu irmão. A gente estava conversando aqui nos intervalos no mute, né? Então a gente vem no gás querendo falar várias coisas, mas só deu uma cortada. Desculpe mesmo, velho.
Agradecer aqui, então, já de cara ao Eric Sabota de novo, ele mandou aqui 3 mensagens. Eu vou botar as 3, uma na sequência da outra, ó. Ele mandou assim: tamo na escuta, trampando e escutando, e papo maneiro. Então, agradecido mesmo, Eric Sabota. Se você puder compartilhar com seus amigos, sempre que puder, dá aquele joinha, compartilha, se inscreve aí no canal do Grande Primata, coloca lá para sempre receber todas as nossas transmissões. E é um trabalhinho de formiga, igual eu falei, galera. A gente vai sempre divulgando para a galera, e quem puder jogar para frente sempre é importante. E poder conversar com a gente, mandar pergunta, né? Eu acho que é um Exatamente. papo legal, mas ele tá aberto, né? Ele tá aqui com a gente no estúdio, mas ele tá fora do estúdio. Eu acho que essa é a coisa legal de estar na rádio, de estar na web, é poder ampliar a conversa. Então, né? só para responder, então, pegar aquela hora que eu te falei de como que você denominaria a sua música, que a conversa foi, eu não quis puxar ela de novo, era só para entrar nesse campo da audiodescrição, descrição que a gente faz na rádio, até pela questão da galera que está nos ouvindo, porque a frequência AM930, a gente consegue abranger, se não me falha a memória, 49 municípios. Então é um sinal que vai muito mais longe, só que é só um sinal de áudio, não tem um vídeo. Entendi. A gente tem a galera que, né, agora o Eric Sabota e o Gério representando a galera do Facebook, a gente teve bastante interação aí nos programas anteriores pelo YouTube, só que essa galera da rádio que tá ouvindo, a gente não tem o contato, porque não tem como eles se comunicarem com a gente. É o que a gente fala todo o programa, que para as próximas edições do próximo ano a gente vai tentar disponibilizar um celular para ter esse contato, disponibilizar um número para a galera poder ligar. Sim, sim. Tipo, E até poder, às vezes, mandar pelo WhatsApp, exatamente, apesar de algumas cidades sim, terem, né, suas dificuldades exatamente. aí. Mas resgatar aquela coisa da rádio, né? Eu nunca fui muito ouvinte da rádio AM, de frequências AM, mas sempre ouvi muito a rádio FM, desde moleque. Só que a AM minha família escutava, né? Os mais velhos, aquela galera um pouco mais do trabalho da lida, assim, a galera deixava o radinho no canto ali, dali trabalhar fazendo o que o Eric tá fazendo aqui, né? Só que tempos modernos, a galera abre o Facebook, quem tem condições de ter um celular e uma internet, abre o Facebook e escuta ali. Não necessariamente vai estar vendo o composer aqui, como a gente está vendo, a galera que vê no YouTube, Twitter, Facebook e afins. Mas é muito bom a gente poder costurar isso, exatamente, né? Costurar com quem está na web. E a gente estava falando de políticas públicas, desculpa te cortar, Breta, né, o Denis chegou perguntando de como que a gente pensa nos projetos, né, se a gente enquadraria esse projeto do Grande Primata Apresenta pelo Profício, ou pela fundação, ou de alguma forma. Super. A gente temos um processo, né? A gente teve um processo desse ano de colocar esse programa para rodar, de ter o processo de ter um primeiro apresentador, de eu me entender que eu tinha que estar aqui no lugar onde eu estou, fazendo a produção geral e também tendo que fazer a produção técnica na hora, fazer, enfim, igual você falou, né, as analogias da Copa, né, você sai lá, cobra o escanteio, corre na área, cabeceia, e se precisar não contratar, você tem que voltar, porque senão o outro time faz o gol. Então, você é o goleiro ainda. Você é o goleiro, exatamente. Gente, você é artista no Brasil. Então é só para agradecer. A gente ganha um pouquinho menos que os jogadores, claro. Só um pouquinho. Eu acho injusto. Hoje é um dia que eu estou prestando mais atenção, assim, não só na cabeça da transmissão, mas no final, que é o lugar que a Dani faz. Faz muita falta, Dani. Volta para nós. Fica boa logo. E essa questão da interação é o entender, né? Tipo, semana passada eu aprendi uma coisa nova com a menina que estava aqui, por não ter esse tato com a rede social, que é isso que a gente está né, dialogando agora, desenvolvendo essa conversa, de como o artista, além de ser um exímio músico, ele tem que entender de rede social, de engajamento, tem que fazer os videozinhos chamando. Isso é uma coisa que nós estamos aprendendo, né? Tipo, a Lê também já tem as suas habilidades para isso, a Dani também. Eu sou um pouco mais velho, não vou dizer que sou mais velho daqui, que eu não sou, mas a mentalidade, meu espírito, pelo menos, é mais velho. Então eu fico com aquele aprendizado
das coisas que, tipo, você tem que fazer, você tem que jogar, não sei o quê, mas a gente tem que chegar aqui, tem que fazer um videozinho, chamando, galera, o artista tá aqui, logo menos, né? É aquela coisinha que a Lê tá fazendo agora, a Dani volta e meia também tá fazendo. Então é isso, só para não me enrolar mais. Desculpa aí, mamãe. Acho que é uma coisa que a gente não parou de falar no intervalo, né? Mas retomando, que é essa coisa do jogo, né? Do jogo da música, não falar só sobre música. E aí eu acho que vou deixar a palavra com você. E aí a gente vai entrando, assim, né? A gente estava discutindo isso, até a coisa do mundo das imagens, né? Das fotos do Instagram, de ter aquela métrica absurda e de, às vezes, para conseguir ter que se ceder a um mercado. Então, a gente saiu das dos grandes grupos, né? Que poderiam produzir música, mas a gente também está servindo ao mercado. Então, qual é esse jogo hoje? Então, essa questão da internet acaba, de certa forma, popularizando ali a informação e o meio de divulgação do trabalho artístico também, né? Então, é possível você grava um vídeo, instantaneamente, alguém do outro lado do mundo já pode comentar o que você colocou, né? Isso permite, de certa forma, uma independência, né? Porque você não está na mão apenas de uma gravadora, né, de quem detinha exclusivamente poder, que podia marcar shows e afins. Por outro lado, isso também pode, né? Vai depender de uma série de outros fatores, mas se lançar, muitas vezes, a uma série de funções. É aquilo que a gente estava falando ali como se fosse futebol, bate escanteio, vai na área cabecear, mas corre, porque na verdade você é o goleiro. Muitas vezes você precisa, vai depender muito da situação, né, de cada artista, mas como um depoimento, muitas vezes eu vou até o lugar, marco o show, levo o equipamento, tá antes para passar o som, desmonta o equipamento, faz a divulgação, então você acaba agregando uma série de tarefas, né? Além de compor a música, estudar o seu instrumento e afins. Então você acaba agregando uma série de coisas para que o trabalho acabe se desenvolvendo, né? E isso também ele é relativo a cada artista. É possível que a pessoa tenha um produtor que acabe se envolvendo com a questão de marcar shows, a questão de marcar estúdio. Isso tudo é viável, né? Nenhuma dessas situações são exclusivas, né? Ou são excludentes. Tudo isso pode acontecer. Você pode ter, por exemplo, em uma época, ter um produtor que faça esse jogo com teatro, com edital, mas a época em que você vai ter que fazer sozinho. Tem gente que faz sempre sozinho. Tem gente que faz já com uma estrutura maior. Isso tudo é muito, muito múltiplo, né? E esses relatos são assim, pessoais, né? Mas eu conheço alguns outros artistas que têm situações diferentes, né, dessa que eu relatei. E com relação às redes sociais, dentro de algumas linhas, assim, pode ser importante você produzir sempre conteúdo com qualidade, afins. É um pouco daquele jogo de ser lembrado, né? E quando você produz ali o conteúdo com qualidade, ser lembrado por, pelo menos, produzir um conteúdo com uma certa qualidade. Então, basicamente, funciona mais ou menos dessa forma, assim. Te dá uma independência, né? Mas aí vai depender muito da tua posição, de quais são as possibilidades que você tem, se você vai caminhar sozinho ou se você vai ter alguém te auxiliando ali. Então, outro ponto, assim, para a gente tentar um pouco fechar isso, queria que a gente voltasse para essa história dos editais, né, que a gente estava comentando também, e da burocratização que a gente tem para ter acessos a recursos, né, porque eles tratam os editais de cultura como se eles estivessem fazendo licitação de papel higiênico para a escola. São grande. coisas diferentes. Né? Muito grande. Você não vai, sabe, acho que pessoas, artistas, eles têm especificidades, né?
E aí, além de você ter todo um trabalho, né, estudando, apresentando e tendo essas questões, ainda tem que, às vezes, ficar nessa burocracia para ter acesso a uma migalha de recursos, né? É verdade. Então, há uma série de editais, né, que contemplam uma parcela da classe artística, assim, dentro da minha visão, eu acho que há pontos assim que poderiam ser melhores, e entre esses pontos, a questão da desburocratização do jogo, né? Só ressaltando, quem faz o edital, possivelmente ele está baseado em determinadas regras jurídicas, enfim, que eu não conheço, não tenho como adentrar nisso. Então, possivelmente a pessoa escreve toda aquela emaranhado, aquela maçaroca de coisas. Teve a coisa dos prêmios também, porque os prêmios acabavam facilitando mais esse rápido. tipo de burocracia. E, na verdade, eu acho que é um modelo interessante, né? Então, assim, dentro desse meio jurídico, eu não tenho como opinar, eu não tenho esse conhecimento do porquê que determinadas cláusulas estão ali, por mais que engessem o projeto, a escrita, né? Mas eu, estando desse lado, né, não estando do lado de quem escreve o edital, mas sim de quem vai participar como artista, percebo que há uma burocratização, assim, generosa, é muito grande. É uma série de certidões, de documentos que você tem que levantar para participar, e em vista, às vezes, que o valor do edital, ou a quantidade, esse é um outro ponto, a quantidade de vagas para um determinado edital, são poucas, né? Então, você se mexe, levanta uma série de documentos, produz o material, né? Tudo tem um custo, no mínimo de tempo, né, que você vai ter, e às vezes aquilo é um trabalho que pode não, né, assim, pelo menos dentro daquele caminho, não te levar a alguma coisa. Pode te levar ao aprendizado, ao você verificar que certos, por exemplo, certa documentação você precisa, já sabe onde vai buscar, ou precisa verificar com uma determinada antecedência, e afins. Então, esse aprendizado você pode recolher, né? Mas há, sim, uma burocratização grande, né? Às vezes por um número de vagas pequeno e com um valor que é dado ao artista que, né, não condiz com todo aquele movimento que foi feito, né? Então, é um dos meios, né? Por os processos deviam ser facilitados. Eu acho assim, com certeza. Se a gente está nesse lugar de artista e se para a gente acessar esse recurso, sim, e esse recurso é tão dificultado, essas formas devem ser repensadas. Deve ser repensada, certamente. Então, esse por pontos, assim, que eu acabei, no meu caso, ampliando o jogo. Para mais instrumentos, para ter a habilidade de produzir, para ter a habilidade de escrever os editais, de fazer o levantamento da documentação necessária, de vender o meu trabalho como professor ou como músico que vai para estúdio, músico que acompanha em shows. Então, a ideia é ampliar, né, a gama, o leque ali de questões relacionadas ao mercado da música que eu posso ter, né? Então, vira meio um desafio o jogo, né? Pode ser complicado, necessariamente. Acho que é um jogo bem amplo mesmo. Ele permite uma série de coisas, mas pode ser que essa série de coisas te custem muito tempo, muita energia, muita paciência, né? Assim, está disposto a jogar isso? Então entre. Se não estiver disposto, não entre. Eu vou te falar, na real, desde que começou a pandemia, e eu já falei isso aqui em outros programas, fez com que a parte técnica, né, a parte da onde eu me enquadro dentro do sindicato, né, do SATED, que é a parte técnica, fez com que a galera se unisse mais. E esse se unir mais fez com que várias pessoas que não tinham a informação de como agir num edital
trocar figurinhas Sim. dentro dos grupos, né? Porque agora nós temos grupos Sim, sim. onde tem iluminadores e técnicos de som e de vídeo e de palco, não só de iluminadores, porque antes era meio panelinha, né? A galera da luz ficava só conversando com a galera da luz. Ainda é tem, bastante panela, né? Na dificuldade a gente aprende que a gente tem que Claro. interagir, né? Nós somos uma classe, nós não somos Sim, sim. a classe do iluminador, a classe do... Sim, não, uma classe artística. mas nós somos a classe dos técnicos, indiferente se é técnico de vídeo, de áudio, enfim, de luz, técnico de palco, enfim. Então fez com que a galera, assim como tem as pessoas que têm a habilidade de entender o rolê de agora e ter essa habilidade de correr no celular e ver as coisas, de entender em que lugar que está, tem as pessoas que não têm essa habilidade. Sim. E, às vezes tem o aparelho, mas também não sabe que é tipo você entrar ali no Cisprofice, ler, entrar no site da fundação. São coisas pequenas, mas que tipo, Sim, quando a gente pode... foi, quando eu lembro do edital, a gente está 2 minutinhos ainda. Quando a gente estava no edital do era um que eu agora esqueci o nome, que era para os técnicos. Sim. Que era, né, que rolou ano passado aí, que para esse ano, que era para a gente estudar, né? Então, tipo, tinha muita gente que não entendia, né, que era simplesmente que era de Ponta Grossa. É o EPG. Do EPG, exatamente. Foi um edital aí que o Ratinho abriu e, né, foi aberto nessa parte que ele tá aí de governador, e o próprio técnico não sabia como que ele tinha, porque não tinha um produtor para inscrever ele no edital, né, para ele trabalhar. Ele tinha que escrever porque o edital era ele que tinha que escrever ele como aluno, né, como técnico, ele seria um aluno que a partir daí que passasse no projeto, você teria que iria receber um dinheiro mediante o seu conhecimento adquirido pelas aulas que você tinha no comparecimento lá na plataforma do sistema da UEPG, porque foi muito legal esse edital, por sinal. Eu passei, tipo, foi aí que eu fui entender, tipo, sobre parte jurídica da música. Sim. Né? A gente quer saber tanto sobre gravar, sobre DI, sobre microfone, mesa de som, que a gente não se atenta às coisas jurídicas. Então, tipo, o direito autoral, como funciona. Então, tipo, da minha parte, eu era leigo nisso. Então, tipo, além de eu ter que ser o cara que tem que entender de cabo de som, de mesa de som, de caixa, você tem que entender que você tem que se inscrever no edital para passar. Você vai ter que estudar coisas que na sua área geralmente você não estuda. Por quê? Porque você não é um advogado do seu som. Né? Mais ou menos por aí. Você vai... Só que a gente tem que aprender. Sim, ó, caiu um trem aqui. E eu acho que esses conhecimentos precisam também, é o que você falou, né? A gente não pode ver eles como coisas desassociadas. Não, acho que tudo está associado dentro do que a gente vai construir. E é importante ter esse olhar, né? Eu acredito que é bem é uma espécie de aquisição de habilidades. Né? Você começa a perceber que o fazer a arte, o criar uma música, ou criar uma tela, ou afins, pode não ser o suficiente. Talvez, dentro da situação em que você se encontre, seja necessário você ter um acréscimo de algumas habilidades, entre elas de gerir a sua carreira de outras formas, que pode passar, às vezes, pelo fato de você conseguir criar, juntar um material para criar um portfólio. A gente vai ter que dar uma seguradinha e vamos pular para o intervalo. Já voltamos. Vamos, logo menos.
Salve, salve a todas, todos e todos. Estamos aí no retorno do nosso último intervalo, 16 horas e 43 minutos. Esse é o bloco da despedida, né? Tipo, a gente faz a trilha sonora, as onomatopeias. Só ao vivo. Esse daí, o bom jogo da nossa língua portuguesa, que é riquíssimo. Mas é isso daí, vamos ler, dar sequência aí. Então, já vou começando aqui com as minhas despedidas. Queria agradecer a presença de vocês, pela conversa de hoje, pelo papo, da gente entender, né, desde as memórias da música e desse processo de produção e de conhecimento que a gente vai adquirindo. Então, acho que nas conversas a gente vai aprendendo muito. Acho que isso é o papel da rádio, né, que é uma concessão pública, é a gente poder trocar essas ideias, trocar essas informações, e fazer isso chegar a um maior número de pessoas possíveis em lugares diferentes, né? Que é o que o Lúcio falou hoje, que a gente está aí chegando em 50 cidades, aproximadamente. Então, acho isso bem importante, assim. Outra coisa que eu gostaria de dizer, que estamos em dezembro de 2022, foi um ano que a gente voltou, né, assim, a sair um pouco mais na rua, depois da pandemia, que estamos ainda enfrentando, né, um aumento aí, mas queria também dizer que eu me solidarizo neste dezembro com os estudantes, com os pesquisadores, com a universidade pública, né, que está passando por mais um momento trágico dessa história, desse governo que a gente está se despedindo, mas estamos sangrando até o último momento. Então, toda a minha solidariedade para quem está em dezembro, para quem pesquisa, para quem estuda, para quem tem família, para os trabalhadores terceirizados das universidades, que já foi muito triste, né, essa questão trabalhista, mas sim, os terceirizados, algumas universidades sem condição de pagar água, de pagar luz, de continuar oferecendo comida para os estudantes universitários do nosso país. Então, né, a gente está fechando, eu espero que o ano que vem seja um ano de renovação, bem de muita melhor esperança, mas estamos hoje passando por mais isso que esse desgoverno trouxe para a gente. A gente está num país onde os militares recebem prótese peniana, mas os estudantes e os pesquisadores não recebem a bolsa no mês de dezembro. E Viagra. E Viagra. Então, viva a ciência, viva a universidade pública, viva a resistência. Né? Então, assim, vamos seguir nesse último bloco de mãos dadas, com respeito, com afetuosidade, com amorosidade e com tudo bom que a gente possa construir para esse país. Agora eu passo para você. Eu me solidarizo da mesma forma que você, com relação à pesquisa, com relação ao conhecimento, com relação às pessoas conseguirem gerar aquele conhecimento e impactarem na vida dos demais. A gente sabe que a universidade pública é o grande motor das pesquisas no país, né, inegável. Mas há todo um jogo de interesses por A mais B que acabam levando essas pessoas a terem determinados tipos de ações, né, que, assim, são quase que incompreensíveis, né, injustificáveis, né, pelo menos ao meu olhar, né, enfim. Eu ia falar que isso é política, mas eu ia errar na colocação, isso não é política. Pode ser uma relação humana, isso é uma né? palavra que eu não vou falar, porque... Porque o YouTube provavelmente... Não, é uma relação humana. Né? A relação humana de interesses... Mas é aquele FDP, sabe? A relação humana de interesses, né? Represália, demonstração de poder... Há uma série de coisas ali que fazem parte, né, da criatura humana, assim como o amor, a união e tal, mas por algum motivo isso acaba fazendo presente na vida de E a gente pode ser melhor que pessoas. Isso, né? Com certeza. A gente pode ser um país melhor que esse, assim, um país em que a gente possa carregar livros ao invés de armas. Sim. Que a gente possa dar dignidade para as pessoas que trabalharam e pesquisaram o ano inteiro para a gente chegar no final. Mas eu espero realmente que a gente possa viver dias melhores, né, com muita esperança aí,
seguir de mãos dadas, seguir com respeito, seguir com todas essas coisas. E aí queria que você trouxesse essa música para a gente, né? Que você falou Sim, sim. da história dos seus pais, para que a gente possa reverberar coisas boas. Além no caso, a música chama-se Mãos Dadas, ela está presente em um CD com o mesmo título, de 2018, mas nós poderíamos estender essas mãos ao convívio, né? A tão importante necessidade da gente conviver em paz, em tranquilidade, em conseguir ser simplesmente, né? Não ter que brigar por um lugar na sociedade por ser apenas quem você é, o que quase um absurdo, né? São coisas que passaram, que vêm com a história da humanidade, né, ao longo do tempo, mas assim, né, sinceramente, puxa vida, coisas muito desnecessárias, né? Então dá para a gente estender essas mãos dadas à diversidade e à pluralidade da vida que faz o que nós tenhamos, né, ou sejamos quem nós somos. Né? Então é isso, vamos de música. Vamos de música. Parabéns, meu amigo. Parabéns. Que massa.
Ia pedir já de cara para você fazer suas considerações finais, dar aquele salve para a galera, falar onde que a galera te acha nas redes sociais, nas plataformas. Tá bem. Uhum. Manda ver. Bom, primeiro eu quero agradecer o convite, né? E a entrevista, que foi ótima, muito obrigado. E pode procurar pelo site, que é deniribas.com, ou diretamente no Instagram, por Deni Ribas, no Facebook é o mesmo endereço. E também existe um aplicativo chamado SoundCloud, onde todos os trabalhos estão hospedados, né? O que mais? Bom, também você pode entrar em contato direto pelo telefone, que não tem nenhum problema, que é o... Pode falar o telefone? Claro. Que é o 99660-2424, quase o número de táxi. Exatamente, é a hora do jabá, meu amigo. É a hora do jabá. Então, muito obrigado pelo convite, agradeço, adorei. Por favor, me chamem de novo. Logo. Muito legal. Nós que gostamos da conversa, da presença, das músicas, né? É isso aí, também agradeço mais um dia, mais uma quinta, estaremos aí, muito obrigada por todo mundo que passou escutando a nossa conversa, o nosso papo, seguimos. Massa. Agradecer então, fazer uns agradecimentos de cara aqui para a galera que estava no chat, a sua queridíssima amiga Mônica Matos Ricardo, lá de Morretes, litoral, que inveja, hein? Nossa. Coisa boa na praia essas horas, que o solzão tá moendo. Para chamarem a gente para ir tocar. Pois é. Gerião, muito obrigado. Gério Kaminski, lá de São José dos Pinhais. Grande artista. Um agitador cultural. Volta e meia tá nos grupos lá falando sobre políticas culturais, que é o que a gente estava falando aqui. Ele é um cara bem engajado também. Tem o seu viés político. E tamo junto. Como diz um camarada que eu sigo no YouTube, de papo, que ele é o artista 01 do SATED Nacional, que é o Bem-vindo Sequeira. Ele fala que é bem isso, a gente continuamos segurando ninguém solta a mão de ninguém, ele fala. A gente continua e ninguém solta a mão de ninguém. Porque quando a gente solta a mão, o mais fraco geralmente fica para trás. Então é nesse sentido que a união faz a força. Então agradecer aí ao Eric Sabota, que estava conversando com a gente, a Mônica, agradecer a Mariane da rádio, ao Marção, que é o operador que fica lá dentro, que bota aí as coisas do intervalo para nós, que é as coisas que tem que rolar na rádio, a Isabel, Maurício Betti, Preta, agradecido, Dene, agradecido por ter aceito o convite, ter vindo, e agradecer a Dani também, mas hoje ela não está, agradecer que ela fez a parte dela, né, jogou no YouTube, jogou nas redes sociais os links que a gente produziu aí para essa live dar certo, essa transmissão. Agradecer minha mãe, a mãe do meu filho, agradecer aí a geral, né, as pessoas que de certa forma nos ajudam, né, que às vezes tem pessoas que não estão aqui. Guto Xeremeta, que foi o nosso primeiro apresentador e que por uma lógica que a nossa câmera estava com problema, ele cedeu uma câmera GoPro dele, que é essa câmera que filma aqui no programa. Então é isso, agradecer a galera que ficou pela rádio M930, que a gente não consegue ainda ter esse contato, agradecer a galera que veio pelo Facebook, pelo YouTube, e acredito que é isso, gente, foi massa. Tem alguma coisa para o ano que vem previsto, algum lançamento, alguma novidade que é... Bom, tem as músicas do 7º CD, já apareceram. Tem algumas que estão prontas, né? E algumas que precisam dar uma ajeitada em arranjo, né? Mas o contexto geral do próximo trabalho já está organizado, né? Mas não tem nenhuma data para gravação ou mesmo para lançamento. Às vezes eu já cheguei a fazer assim a data de lançamento sem ter o trabalho pronto. E daí você corre atrás daquela data para terminar o trabalho, né? Mas é muita emoção. É melhor você ir passo a passo. Assim. É que você também começa a transferir a tua emoção para o outro, né? Sim. Né? Vamos lá, tem que terminar. Não, por que você não fez? Não, já fiz, esqueça.
Então é melhor deixar as pessoas também mais tranquilas. Mas é isso, então eu vou aparecer aí no vídeo. Para finalizar. Vou dar um oi aqui no fundo. Uhul! É nóis! É nóis. Só para ficar Ficar registrado quem é quem aqui. Agradecido, galera. Aqui tem viés político, sim.